E aí galera, já sabe responder essa pergunta aqui? Alguém já sabe a diferença entre charge e cartoon? Tem sido dor de cabeça de muita gente na hora de fazer uma prova, vestibular, Enem. Então bora tentar tirar essa dúvida agora. Opa, diretora pedindo quadro. Então me diz aí, pessoal, tem alguma diferença nesses dois desenhos aqui? Tem alguma diferença desse desenho para esse? Vocês conseguem perceber alguma diferença? Não? Porque é o seguinte, charge e cartoon, a questão não está no traço, pessoal. Vocês vão entender isso, que a diferença entre a charge e cartoon não está no traço, está na ideia, está no conteúdo, entendeu? Então bora ver o que é charge e o que é cartoon. Charge é um termo francês que significa carga. E como o desenho de humor charge é um desenho que trabalha muito com crítica, que é um desenho que trabalha com muito exagero, então ele se encaixa nesse ponto aí se adequa a esse tipo de desenho e ficou como apelido e até hoje é usado como termo principal. Então charge é um desenho exagerado, desenho crítico, né? Bem humorado, que satiriza. E a diferença entre a charge e o cartoon, porque o cartoon também é crítica. Deixa eu mostrar aqui. Um dos dois aqui é um cartoon, um dos dois é charge. Só que a gente percebe que é o mesmo traço, até porque foi o mesmo desenhista que fez, tá? Então traço eu. Então o traço é muito idêntico. Só que, opa, Cabeça pra tá baixo. de cabeça pra baixo. O traço é parecido, é quase o mesmo, e tem algo que diferencia um do outro. Um é temporal, o outro é atemporal. Quer dizer, os dois são desenhos de humor, os dois são desenhos que fazem algum tipo de crítica, algum tipo de contexto, só que um é atemporal, o outro é atemporal, por exemplo. E aí é aí que mora a diferença entre os dois. A charge é um desenho completamente temporal. A charge ela precisa de um contexto. Esse termo temporal eu vou deixar aí para vocês lerem, tá? Um termo que está relacionado ao tempo, mas também ao contexto. Então a gente vai perceber que a charge ela tem um tempo para ser entendida. Ela não vai ser entendida se você não viver aquele contexto ali. Vocês têm que estar vivendo aquele contexto, vocês têm que conhecer o momento, um contexto físico, contexto geográfico, contexto político, para conseguir entender a charge. E o cartoon não, o cartoon é um desenho atemporal. Ou seja, é um desenho que não precisa desse tempo contextualizado para ser entendido. Ou seja, a gente pode resumir que o cartoon é uma piada e a charge é um desenho mais crítico. Não que o cartoon não seja uma crítica, só que a crítica do cartoon ela é mais lúdica. Então ela é mais uma brincadeira, uma piada que mesmo criticando, é uma piada que não vai precisar desse contexto para ser entendida, entendeu? A gente pode entender um cartoon que foi feito há 50 anos atrás. Existem cartoons muito bons de 50 anos atrás que a gente consegue entender hoje em dia porque a piada ela é atemporal. A piada não precisa do tempo. Agora a charge não. A charge ela é temporal. Então eu preciso entender o contexto histórico, o contexto geográfico. Eu preciso estar vivendo aquele momento ali. Senão eu preciso estar estudando aquele contexto. Senão eu não vou entender. É a mesma coisa, por exemplo. Se alguém vê esse desenho aqui daqui a 50 anos, não vai entender. Por quê? Porque esse desenho aqui ele precisa do contexto atual para ser entendido. É o Temer devorando o povo. Eu usei como referência para fazer esse desenho uma pintura do Goya. E é a mesma coisa. É o Temer temendo que o povo possa crescer e se voltar contra ele, então ele começa a devorar o povo, ferrando com todo mundo ali, ferrando com o professor, com os trabalhadores, ferrando com a aposentadoria de todo mundo. Então isso aqui é uma crítica e ela precisa do contexto atual para ser entendida. Ela precisa ser entendida nesse momento, nesse contexto político de agora. E quando eu falo contexto geográfico, eu quero dizer que tem gente no Japão que nunca ouviu falar no Temer. Então a galera lá do Japão for ver um desenho desse aqui, não vai entender. Não vai nem saber quem é essa pessoa, vai achar que é uma caricatura qualquer. Então, para ela ser entendida, ela tem que ter um contexto geográfico. Assim como se eu ver uma charge
que é produzida diariamente na China, lá no Japão, que seja referente a um contexto político do local, eu não vou entender. Vocês estão entendendo a diferença? É que a charge ela é temporal, mas quando eu falo temporal não é só em relação ao tempo do relógio, eu estou falando do tempo cronológico, né? Estou querendo dizer no tempo contextual. Então a gente precisa viver aquele contexto geográfico, político e temporal, cronológico. Então a charge ela é um pouquinho mais complicada de ser entendida, e é legal a gente entender essa diferença quando a gente vai fazer uma prova, a gente conseguir analisar com mais perfeição. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses desenhos para vocês analisarem agora no final do vídeo. Vocês vão perceber essa diferença. Olha, esse desenho aqui ele é um cartoon. Não precisa de contexto histórico, não precisa de contexto geográfico para ser entendido. Crítico, político. Então é um gato preto. Na sexta-feira 13 ele está se pintando de amarelo, porque o próprio gato é supersticioso com a cor dele. Ele acha que um gato preto dá má sorte nesse dia. Então isso é uma piada. Essa piada poderia ser feita há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, assim como ela pode ser refeita daqui a 20 anos e vai ser entendida do mesmo jeito. Vai ser fácil de entender e ela não vai perder a comicidade dela pelo fato de que ela é atemporal. Ela não precisa desse contexto, ela não precisa desse tempo cronológico, desse tempo geográfico, desse tempo político para ser entendido. Entenderam? Tá bom, pessoal? Então, eu quero agradecer por vocês acompanharem o canal. Em todos os vídeos que eu posto, tem o pessoal acompanhando, tem o pessoal curtindo. Quero pedir que vocês continuem curtindo o canal, continuem curtindo os vídeos. Inclusive curtam esse vídeo, compartilhem se puder. E eu queria que quem não se inscreveu aproveite o momento para se inscrever, porque a cada 100 inscritos eu vou sortear uma caricatura digitalizada. Essa caricatura aqui não é digitalizada. Ela foi feita foi feita a grafite, pintada com lápis de cor. A digitalizada eu trabalho diretamente no computador. Então fica um trabalho legal, dá para vocês colocarem numa camisa. Então a cada 100 inscritos vai rolar um sorteio de uma caricatura digitalizada. Já teve o primeiro sorteio, então estamos indo rumo aos 200. E eu conto com o voto eu conto com a inscrição de vocês. Compartilhem, convidem os colegas para curtir, para compartilhar, para se inscrever. Então, até a próxima. Já, amor. E aí, alguém sabe responder? Ia ficar bacana. Já. Sim, você tá olhando pra mim aí. Pois é, porque quando tu coisou, tu riu quando tu me viu aqui. Vou. Vai.